O Thiago Asmar, ele disse que conversou com o filho do Jorge Jesus e que o Renato Maurício Prado teria sido apresentado para o Jorge Jesus como um ex-piloto de Fórmula 1. Aí essa história, né, foi parar no Twitter, óbvio, né? E aí o Karl Max Silva marcou o RMP oficial, né, o Renato Maurício Prado, e falou o seguinte: o Pilhado disse em seu canal que o Kleber Leite apresentou você para o JJ como um ex-piloto de Fórmula 1. É verdade? Aí o Renato Maurício Prado respondeu: isso é tão ridículo que nem merece resposta. Agora, o Pilhado está trazendo o que passaram para ele, né? Agora, o filho do Jorge Jesus, ter falado com ele, um familiar também que a gente trouxe recentemente, apenas o que falava que algumas coisas estariam fora de contexto. O Jorge Jesus mesmo não veio a público desmentir, né? Eu vou pegar aqui a declaração do Renato Maurício Prado, que ele fala o seguinte: eu não vou discutir isso. O cara que tem a cara de pau de dizer que o filho de Jorge Jesus garantiu que eu me apresentei como ex-piloto de Fórmula 1, não dá para levar a sério. Tem determinadas coisas que são absurdas, que se desmentem por si só. Não tenho nada a dizer sobre isso. Jorge Jesus jamais desmentiu o que ele me falou, e nem o advogado dele, que no caso reclamou, criticou o fato de terem falado coisas privadas, mas o Renato Maurício Prado fala que não desmentiram ele. Vou ficar preocupado com o filho dele, que nem sequer participou de 2/3 da minha conversa, porque estava na varanda conversando com a mãe? Quem acredita em uma idiotice dessa? O Renato aí ficou revoltado. A gente também tem aqui uma informação, né, que chega de Portugal. Estava conversando com meu amigo Cícero, canal flamenguista em Portugal, e ele falou o seguinte, que em tempo o JJ viaja na semana que vem para Istambul para a entrevista final e para que a família conheça a cidade. Ainda não tem nada certo, tá? O JJ, então, segundo o Cícero, do canal Flamenguista em Portugal, eu peço que vocês se inscrevam lá no canal Flamenguista em Portugal, o Cícero falando que o JJ está viajando, né, no caso, com a família, né, para conhecer a cidade de Istambul, né? No caso, JJ viaja na semana que vem para Istambul para a entrevista final, né? Tem uma entrevista final lá também, e para que a família, no caso, conheça a cidade. Ainda não tem nada certo, tá bom? Isso aí que a gente passa para vocês aí, sempre todas as informações, né? Mantendo vocês super informados com relação ao que pode estar acontecendo. E aí a gente teve essa história do Paulo Souza também, que foi trazida pelo Thiago Asmar, pelo Pilhado ontem. Eu vi no Twitter, por acaso, né? O Pilhado, ele colocou informação sobre uma reunião, vou ler aqui para vocês, sobre uma reunião do Marcos Braz com o Paulo Souza. Olha, Marcos Braz e Paulo Souza estiveram reunidos hoje na Barra. Há quem diga que ainda podem estar juntos nesse momento. Isso aí foi publicado às 23h17, tá? Quase meia-noite. Então, finalzinho da noite, né? Quase madrugada, que eles teriam ficado reunidos. Cara, a questão também, eu já, inclusive no Fratelli, lá no restaurante que eu costumo ir, eu já vi algumas situações do Paulo Souza, do Braz, resolvendo outras questões que não eram a saída do treinador. Isso, uma reunião do Marcos Braz com o Paulo Souza não quer dizer que seja para a saída do treinador. Eu respeito a informação do Thiago, da notícia sobre reunião e tudo mais, mas a gente não tem nenhuma informação com relação à possível saída do Paulo Souza. O que a gente sabe é que ele não é mais unanimidade, né? Principalmente internamente no clube, né? Entre membros da diretoria, não é unanimidade, tá? E também no próprio elenco, né? Não é mais unanimidade. A verdade é essa. A gente sabe que tem um jogo aí importante contra o Ceará nesse sábado, e que o jogo aí que pode ser decisivo, né, para o momento aí do Paulo Souza. O Flamengo vem muito mal, o Flamengo não consegue uma sequência de bons jogos, não consegue uma sequência de vitórias, um aproveitamento de 33,3% contra equipes da Série A. Então o Flamengo precisa, né, precisa dessa vitória mais do que nunca. É um jogo, eu considero um jogo decisivo
para o técnico Paulo Souza continuar no comando da equipe do Flamengo e que seja exibido um bom futebol, não só a vitória, que o Flamengo consiga exibir um bom futebol lá em Fortaleza e vencer o jogo.